suas palmas. Fala aí bem forte. Aleluia. Amém. As crianças até 8 anos, pode sentar, porque nós vamos ler o texto um pouco extenso. Abra em Daniel, capítulo de número 4. A partir do verso 4. Daniel capítulo 4, verso 4. Todos encontrou? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar um sonho para mim. Todos os magos, os encantadores, os astrólogos, adivinhos vieram conter-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe meu sonho, interprete-o para mim. Aí verso 10, essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Daniel vai repetir o mesmo sonho lá na frente, então você vai seguir agora lá no verso de número 19. Verso de número 19 diz assim: Então Daniel, chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e os seus significados somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, e sua copa encostada no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para todos os animais do campo e morada para as aves do céu e dos seus galhos, és tu, ó rei. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um sentinela, um vigia, o anjo que descia do céu dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixam o topo e suas raízes presos com ferro de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 anos, 7 tempos ou 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos
necessitados, talvez continues a viver em paz. Verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia, verso 30, gostaria que você grifasse bem esse verso, diz: acaso não é esta grande Babilônia, que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio uma voz do céu que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 anos ou 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e dá os quem quer. Verso 33. A sentença de Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer o que fizeste. Naquele momento voltou o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, minha grandeza ainda veio ser ainda maior. Verso 37 último. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos ao Senhor através dos louvores, das canções, através da ministração dos sacramentos da ceia. Neste momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua Santa Palavra. Assim, Pai, como um dia orou Teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale com cada um que aqui está. Fale comigo, fale com os nossos corações. De maneira tal, Senhor Deus, que possamos sair daqui alimentados, cheios do Teu Santo Espírito, edificados, exortados e consolados pela Tua Palavra. Fique conosco, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós crescemos em um ambiente familiar, onde nós aprendemos desde a nossa infância a competir. Todos nós crescemos recebendo informações do pai e da mãe, dizendo sempre que nós deveríamos ser os melhores, ser os primeiros, ser mais isso, ser mais aquilo. E quando eu era criança, eu lembro que eu entrei na escolinha de futebol, hoje é do famoso Valdívia, lá de Jaciara. E na época, e como até hoje, né, eu era um perna de pau. Não jogava nada e continuo não jogando. E meu pai, eu acho que como todo pai, sonhava em ter um filho jogador de futebol. E meu pai ficava me incentivando e ele falava: olha, você tem que fazer gol, dizia. Você tem que fazer gol. Você tem que ser artilheiro, ele falava para mim. E aí eu não sabia o que era ser artilheiro. Aí eu cheguei do técnico e falei assim pro professor. Falei: professor, eu quero jogar de artilheiro. Aí ele falou: não, artilheiro é quem faz mais gol. Eu falei: então eu quero ser esse negócio. Aí ele falou: não, para você ser artilheiro, você tem que ser o cara que mais faz gol da partida. Então, a minha empreitada quando criança, na escolinha de futebol, era ser o artilheiro. Era ser o que fazia mais gols. E desta forma, isso não aconteceu. O que gerou frustração tanto para mim, quanto também para o meu pai.
e também para o técnico, né? Esse menino aprende a jogar futebol. E dentro disso eu percebo que a gente cresce com o pai dizendo: você precisa tirar 10, sua nota tem que ser 10, você não pode tirar nota baixa, você precisa ser valente, você precisa ser corajoso. Ah, pastor, essas coisas são ruins? Não são ruins, mas elas precisam ser dosadas até um certo ponto, para que ela não se torne no futuro uma ambição somente, para que ela não se torne somente uma ação obstinada na nossa vida, do qual a gente se encarna num projeto e a gente quer a todo custo vencer e ser o primeiro, e quem sabe a gente possa passar por cima de tudo e de todos para nós se tornarmos aquilo que nós queremos. Isso, a gente cresceu assim. A gente, quando o filho chega em casa e tirou 7, o que a mãe fala? Ó, tá com nada não, tirou 10, ó, agora foi bom. Está dizendo que quando ele chega ao topo, quando ele chega ao ápice, ele alcançou e conquistou aquilo que lhe é devido. E como você cresceu com isso, a gente chega na idade adulta e a gente conhece o Evangelho, a gente começa a passar por alguns problemas. Porque você cresce com o pai dizendo que você tem que ser o mais forte, você tem que ser o mais bonito, é você que tem que chegar em primeiro lugar, é você que tem que ser o artilheiro, é você que tem que ser o melhor do time, é você que tem que correr, né, na maratona lá, chegar em primeiro lugar, e você cresce com esta carga de pressão, de busca de coisas, que quando isso chega na nossa idade adulta, se torna um problema. Se torna um problema porque talvez eu e você não alcançamos aquilo que almejamos. Não tornei jogador de futebol, puxa vida. Você talvez que era mais bonita já não é tão isso mais, né? O tempo passou, te urbando daqui, te urbando dali. O tempo passou e você não chegou no auge ou naquilo que você sonhou. Mas você continua no mercado de trabalho, na sociedade, vivendo dessa forma. Quem é o funcionário do mês? Você continua pensando quem é o melhor funcionário, o melhor patrão, melhor isso e aquilo, e a gente vive nessa pressão, nesse mundo extremamente competitivo que nos faz muito mal. E aí quando você cresce, e você conhece o Evangelho, Jesus vem e destrói tudo isso que a gente aprendeu dos nossos pais e mães. O Evangelho vem e pega tudo aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, nossas mães, e ele vira isso de ponta cabeça. E aí a gente começa a entrar numa crise emocional, numa crise existencial, e por que não dizer uma crise espiritual? Porque ora a gente quer ser o melhor, mas de outro lado Cristo está dizendo que não é bem assim as coisas. Nós aprendemos uma série de coisas, irmãos, que Cristo joga por terra. Jesus diz assim: quando deres esmola, faça de forma, né, que com a mão direita, de forma que a mão esquerda não. Como que a gente aprendeu? Coloca o nome, entrega lá o presente, põe lá no saquinho de presente lá. Você avisou que você deu o presente? Você falou que deu, porque senão vão achar que você não trouxe presente para o aniversário. E aí Jesus vem e desfaz isso, fala: olha, no Evangelho, no meu reino, essas coisas não vão existir mais. Quando você fizer uma bondade, fizer uma benfeitoria, faça de tal maneira que outra mão não fica nem sabendo. Nós aprendemos que precisamos estar orando. E de fato, a gente precisa orar na igreja, a gente precisa orar no monte, nós precisamos orar em qualquer outro lugar, porque a palavra, como precisou ser leu nessa noite, é Espírito em verdade. Aí Jesus diz assim: quando for orar, fecha teu quarto e ora, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Pastor, então quer dizer que eu não posso mais orar em grupo, coletivo? Pode. O problema é quando a gente usa essas questões espirituais para a nossa autopromoção. Que tem de gente agora indo orar, seja em qualquer lugar, e fazendo live lá do
do lugar que está. Estamos aqui orando agora e tal, não sei o quê. Aí Jesus fala, não, é em secreto, você não entendeu. Para com isso. E aí nós aprendemos que a gente precisa nos tornarmos os maiores. Aí Jesus diz, quem quer ser maior no meu reino, que seja um servo, que seja o menor. Aí você fala, mas e agora? Eu querendo despontar, eu querendo ser o maior, eu querendo ser o primeiro, e vem Jesus agora e diz que para eu ser grande eu tenho que ser pequeno. Que rolo que é esse? Jesus, ele vai na contramão, irmãos, daquilo que o mundo deseja e cobiça, daquilo que o mundo entende como certo, daquilo que o mundo valoriza. Aquilo que o mundo valoriza, Jesus não está nem aí para isso. E no texto que nós lemos, irmãos, tem a história desse homem, nome difícil de ser pronunciado até, Nabucodonosor, babilônico, região do Iraque. O texto a gente conhece Nabucodonosor por causa da invasão que ele fez em Jerusalém, em aproximadamente 586 anos antes de Cristo. Diz que Nabucodonosor manda o seu exército sobre Jerusalém, invade a cidade, e o seu comandante, chamado Nebuzaradã, diz que destrói os muros, que Neemias vai reconstruir lá na frente, destrói a cidade, mete fogo do templo, acaba com tudo e leva 10.000 pessoas cativas para a Babilônia. Dentro desses 10.000 cativos estavam lá Daniel, Azarias, Misael e Ananias, também chamados lá na Babilônia, já com nomes babilônicos, nome a homenagem aos deuses Daniel, Beltesazar. Aí nós vamos ter Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses camaradas, quando eles chegaram no reino de Nabucodonosor, diz que Deus dá para eles tal graça que Nabucodonosor separa esses jovens para trabalhar com ele. Dentro desses jovens, Daniel é o cara que vai se destacar. E no capítulo 1 vai ter a primeira história envolvendo Daniel e os seus 3 amigos, que é lá do jejum de Daniel, do capítulo 1, do verso 10, que era o jejum de legumes e água. O copeiro chega nele, olha, se vocês estiverem magros, o rei vai cortar minha cabeça, eu não posso fazer isso. E Daniel então fala, não, dê-nos 10 dias, experimenta nos pôs com legumes e águas, etc e tal. E no final de 10 dias que eles estavam mais bonitos, mais saudáveis, e diz que em todo o reino da Babilônia não achou homens inteligentes e idosos como Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Capítulo número 2, Nabucodonosor tem um sonho. E aí você vai perceber que o ambiente babilônico é um ambiente misto, um ambiente onde tem uma série de assessores de Nabucodonosor, que nós diríamos como assessores espirituais. Nabucodonosor tem um sonho e diz que ninguém consegue interpretar esse sonho. Vai ser o sonho que ele tem da estátua de barro, da estátua, cabeça de ouro, peito de ferro, bronze, até chegar em barro. E aí ele diz que Daniel interpreta o sonho. Capítulo de número 3 vai contar a história dos 3 moços lá na fornalha. Você também conhece. Diz que eles não quiseram se dobrar quando o sino tocou e eles foram jogados na fornalha. Quando eles foram jogados na fornalha, diz que olharam e falou assim, não foram 3 jogados na fornalha, mas agora eu vejo 4 lá dentro. Há 4 homens e um que parece como o rosto dos deuses. E diz que a fogueira havia se aumentado ainda 7 vezes mais o seu calor. E chegamos no capítulo 4. No capítulo 4, Nabucodonosor tem outro sonho, um sonho um tanto estranho, e diz que ele manda chamar os magos, os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, manda chamar uma cambada de gente para tentar decifrar o sonho dele, e ninguém consegue. Como Daniel já tinha experiência nisso, como Daniel já havia interpretado o primeiro sonho, Nabucodonosor manda chamar Daniel e diz para ele, ó Daniel, que nesse caso chama ele de Beltesazar, o nome que deu a ele em homenagem ao Deus da Babilônia. E ele diz o seguinte para Daniel, em você está o Espírito Santo dos deuses, e você precisa me revelar, interpretar o que eu sonhei.
Então ele vai contar todo aquele sonho da árvore, que a árvore era grande, chegava até no céu, a copa dela, diz que as árvores, os seus galhos eram tão grandes que cobria toda a terra, os animais, os povos estavam debaixo dela, até que veio um anjo, um vigia do céu, mandou que cortasse a árvore foi cortada, mas diz que o tronco ficou amarrado ao chão, com ferros, com cadeias, e diz que um determinado tempo, essa árvore volta a brotar. Diz que quando o rei conta para Daniel, Daniel ficou mudo. Daniel ficou em silêncio, não falou nada. E o rei disse para ele: não se preocupe, né? Não fique preocupado com o sonho e tal. Em outras palavras, você não vai conseguir discernir. E Daniel disse para ele: ó rei, eu gostaria muito de falar que esse sonho era para outra pessoa, mas esse sonho diz respeito a você. Esse sonho é você. Daniel então vai interpretar esse sonho. E passado então um ano, diz que 12 meses se passaram. Eu imagino que Nabucodonosor esqueceu, talvez não tenha dado crédito, ou ainda talvez, não quis saber que Deus ia fazer alguma coisa na vida dele ou não, simplesmente ele não se interessou. E um certo dia, diz que ele está andando no palácio da Babilônia, no terraço, diz que de cima da casa de Nabucodonosor conseguia enxergar toda a cidade, e diz que ele olhou para lá, olhou para cá, e ele deve ter pensado: essa é a Babilônia que eu construí para minha própria glória. Quando ele falou isso, diz que mal a palavra acabou na boca dele. Diz que ele ouviu uma voz que dizia: passou de ti o rei. Será tirado entre os homens, e você vai passar junto com os animais. Nabucodonosor fica 7 anos como um bicho, para depois disso tudo, ele escrever lá no verso, escrever Daniel no caso, 35 até o 37, para reconhecer que só o Senhor é Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos, sobre o tema para a glória de quem? Vamos repetir? 1, 2, 3. Para a glória de quem? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu preciso lembrar diariamente quem eu sou e quem Deus é. Eu preciso me lembrar diariamente quem eu sou e quem Deus é. E aí, o verso 20 vai dizer assim: a árvore que viste, que cresceu, que ficou enorme, cuja copa encosta no céu, visível em toda a terra, com belas flores, e muitos frutos, no qual havia alimentos para todo abrigo, para os animais do campo, e moraram para as árvores do céu, galhos das árvores, és tu, ó rei. Daniel, irmãos, há um ano atrás, havia falado com Nabucodonosor. Deus já vinha mostrando a Nabucodonosor em sonhos, Deus já vinha falando com ele em visões, e já era essa segunda vez que Deus dava revelações a respeito de quem era Nabucodonosor e de quem ele era. Deus estava dizendo para Nabucodonosor quem ele era e quem Deus é. Ele havia crescido, ele era essa grande árvore, mas diz que o orgulho tomou conta do coração de Nabucodonosor. Deus estava dando tempo, Deus estava dando oportunidade para que Nabucodonosor se arrependesse, para que Nabucodonosor se consertasse, para que ele tivesse uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. E aí Daniel vai dizer no verso 27, rei, aceita meu conselho, escuta o que eu estou te falando, renuncia teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Ele diz, talvez você vai continuar em paz. Nabucodonosor, irmãos, havia esquecido de quem ele era e quem Deus era. Se nós chegarmos aqui no capítulo 4, nós vamos ter muitos anos de história, já que Daniel e os seus amigos ficaram cativos 70 anos. Dentro desse período de 70 anos, Deus se manifestou e fez grandes coisas sobre a vida do povo judeu. Mas parece que Nabucodonosor tem memória fraca, e ele esquece que ele é apenas um homem, e que Deus é Deus. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de mim, lembrei de você, porque quando nós esquecemos
quem nós somos, nós nos tornamos presas fáceis do orgulho e da soberba. Quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, quando nós esquecemos de quem nós éramos e quem nós somos, irmãos, quando nós esquecemos, nós podemos estar a um passo do orgulho, da soberba e daquilo que desagrada a Deus. Se não for a misericórdia de Deus, se não for a sua graça, meus irmãos, nós estamos perdidos. Neste momento eu queria que você recordasse de onde Deus te tirou. Quem era você? De onde você saiu? Como você estava? Qual era a tua história? Como é a tua história hoje? Pastor, continua difícil, mas certamente foi mais difícil. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o tempo vai passando e a gente começa a esquecer quem nós somos e quem Deus é. É nesse momento onde o orgulho e a vaidade pode tomar conta do nosso coração, de tal forma que a gente muitas vezes pode esquecer Deus. Se não fosse Deus, irmãos, se não fosse Ele, meus irmãos, nós nem existiríamos. Você nem aqui estava. Apocalipse 3,17 diz: como dizes, rico sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vez por outra, irmãos, Deus precisa permitir algumas coisas na nossa vida. Deus precisa dar uma chacoalhada, ou Deus precisa, como dizia a moçada lá, dar um pedala Robin na nossa cabeça, para a gente ficar esperto, porque a gente começa a esquecer, irmãos, de onde Deus nos tirou. Nós começamos a esquecer quem nós éramos, quem nós somos, e o pior de tudo, quem Deus é. Eu preciso me lembrar diariamente que Deus é o Senhor, irmãos, e eu sou servo. Eu preciso lembrar diariamente que Deus é Senhor e nós somos servos e não o contrário. A história de quem nós somos e de quem Deus é tem matado muita gente. A maioria grande parte, não vou falar maioria, mas de pregadores e cantores deste país começaram assim, dar aqueles testemunhos sofridos. Eu era pobre, irmão, eu passava fome, eu isso, eu aquilo. Aí Deus vem, sacode o cara do pó, tira o cara da lama, da desgraça, dá uma nova vida, dá uma nova identidade, dá dons para a pessoa, dá talentos. Aí Deus, então, agora está usando a vida dessa pessoa. E por acaso a igreja fala assim: puxa, vamos chamar o irmão para vir aqui, compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Aí quando você entra em contato, a primeira coisa é que você já não consegue mais falar com o cara. Eu não vou citar o nome daqui de um monte que tem aqui no Brasil, que a gente aqui já fez contato, porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Mas você não fala com o cara. E aí, para ele vir aqui, ele não vem mais de graça, como a palavra diz em Mateus 10:10. De graça receber, de graça. Nós ligamos, assim que chegamos em fazer o trabalho dos jovens, e eu liguei no estado de Minas Gerais, e aí, para trazer um cantor e tal, aí o secretário dele falou assim: ó, não, o pastor fulano não cobra. Aí eu falei: que benção, vamos conseguir trazer, né? Aí ele falou assim: mas de repente o senhor quiser saber, mais ou menos assim, quando ele vai nas igrejas, a média, né, de oferta, geralmente assim, uma noite, o pessoal costuma, quando ele está sozinho uma noite, geralmente é 8.000, assim, 10, quando está acabando é 14, assim, essa é a média. Mas sim, o irmão fica na liberdade, tá? É assim, ele não cobra, tá? Mas sim, estou só passando a média, tá? Que geralmente as igrejas dão. Aí eu falei: tá bom, obrigado. Quem que nós éramos, irmãos, antes de Cristo? Quem você é agora, depois de Cristo? E quem Deus é? Preciso lembrar diariamente que Deus é o Senhor e eu sou o seu servo. Isso não é nada, irmãos, mas teve um outro cantor que, graças a Deus, sumiu.
ele cobrava nada mais, nada menos que 80 mil para vir com a sua banda. Mas ele conta que Deus tirou ele da miséria. Ele era aquilo, mas agora ele se esqueceu de quem ele era, se esqueceu de quem ele é e se esqueceu de quem Deus é, porque agora ele não precisa mais de Deus. Agora que ele recebeu o dom e talento, Deus tanto faz, tanto fez. Até que Isaías vai dizer, vou citar mais à frente, eu não dou minha glória a outra. E aí, quando Deus puxa o tapete do cara, meu irmão, aí, como diz lá em Livro dos Reis, Samuel, quando a arca foi roubada de Jerusalém, Eli estava sentado na cadeira, era gordo, caiu para trás, quebrou o pescoço, os filhos morreram na guerra, e aí roubaram a arca e gritaram, e acabou, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Quem você era, quem você é, e quem Deus é nessa altura do campeonato da sua vida. Segundo, eu preciso definir se o que faço é para a glória de Deus ou para a minha própria glória. Eu preciso definir se o que faço é para a glória de Deus ou para a minha própria glória. Verso 29 e 30 diz assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso esta não é a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Nem TLH vai dizer assim: como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder eu construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Nabucodonosor esquece da visão, Nabucodonosor esquece do sonho, Nabucodonosor esquece da interpretação, está ali andando e de repente ele escuta aquela voz. Nabucodonosor, irmão, se orgulhou, achou que toda aquela fama, toda a estrutura, todo o poder vinha das mãos dele. Nabucodonosor achou que ele era o cara, que ele era poderoso. E quem era Deus nessa história? Ele olha para o seu reinado e ele deve ter batido no peito e falado: essa é a Babilônia que eu construí para a minha própria glória. Ele não sabia que ele era um mero coadjuvante na história de Deus, que Deus levantou os homens, os reinos na história para cumprir um único, exclusivo propósito dele. Nabucodonosor acreditava que o que ele tinha vinha da força do seu braço, vinha do seu próprio poder. Nabucodonosor é um homem que vivia para si mesmo, vivia para a sua glória, vivia para se endeusar. Era um homem que estava vivendo, mas vivendo para si. E nós precisamos tomar cuidado para não estarmos vivendo como um Nabucodonosor, achando que o que temos e o que somos veio das nossas mãos e da força do nosso braço, quando tudo que temos e que somos veio de Deus. Quantas vezes nós esquecemos de glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem realizado na nossa vida. E nós achamos que o que nós temos, nós achamos no que nós nos tornamos, é por causa de nós mesmos, é por causa que fulano é muito inteligente, é por causa que ele é muito empreendedor, é por causa que ele teve muita sorte, é por causa disso, é por causa daquilo, e a gente nunca consegue reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que seremos vem das mãos do Senhor nosso Deus. E por isso nós precisamos reconhecer, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31 da primeira carta, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente acha, irmãos, que fazer para a glória de Deus é só quando a gente está aqui dentro da igreja. Lá fora não, as coisas não são para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O pão de queijo que você faz é para a glória de Deus.
O café que você faz é para a glória de Deus. O almoço que você faz para a sua família é para a glória de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso diariamente. Caso a gente esqueça isso, a gente pode cair no orgulho e no pecado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se orgulhou do seu reino, do seu império, do seu poder e deixou isso claro. Ele não escondeu para ninguém: essa é a minha Babilônia, que eu construí com meu poder e para minha glória. Só eu. Deve ter sido assim, né? Eu acho. E nós, irmãos, corremos um sério risco em viver como se fosse para a glória de Deus, mas na prática é para a nossa própria glória. Vou repetir: nós corremos um sério risco em viver como se fosse para a glória de Deus, mas na prática é para a nossa própria glória. Todos nós aqui nessa noite, irmãos, temos declarado que nossa vida e o que fazemos é para a glória de Deus. E eu pergunto: será, irmãos? Tem certeza? Então vamos fazer um teste. Você pode testar o seu coração nessa noite. Se quando você faz alguma coisa para Deus e não é reconhecido, nem lembrado por isso, e se isso entristece o seu coração, você não faz para a glória de Deus, mas para si mesmo, para a sua própria glória. Fazer para Deus significa que só Deus irá lembrar e te recompensar. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar lutando pelos méritos que aprendemos com os nossos pais. Quem tem que ser o maior, quem tem que ser o primeiro, quem tem que ser isso, quem tem que ser aquilo. E Jesus vem para nos ensinar justamente ao contrário. Faça de tal forma que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Se você serve a Deus, se você serve ao Senhor, e por acaso você prestou muito serviço, ajudou, abençoou, fez muita coisa, e de repente você não foi reconhecido por isso, isso entristeceu o seu coração, você não fez para a glória de Deus. Isso precisa ser um alerta para o meu e para o seu coração. Porque, irmãos, as pessoas dizem que fazem para Deus, fazem para a glória de Deus, e no final das contas estão fazendo para homens. De homens vocês não receberão nada. E eu digo, irmãos, que talvez nós não receberemos nem nesse tempo. Talvez você vai servir até morrer. E talvez você vai ficar pensando: ninguém nunca me agradeceu por isso. Não é os homens que vão te agradecer. Quem vai te agradecer é o Senhor. É o Senhor que diz que nós precisamos nos apresentar com as mãos cheias e não vazias diante dele. Isso mexe comigo, irmãos, porque eu preciso tomar cuidado com o meu coração e com a minha alma, para que daqui a pouco eu não fique pensando que eu perdi tempo, para que daqui a pouco eu não fique imaginando que o que eu fiz para Deus foi em vão, para que daqui a pouco eu não fique imaginando que todo o tempo que eu servi na casa dele foi perdido, para que eu fique pensando que de repente eu servi, não fui reconhecido. Irmãos, neste tempo você não receberá aquilo que só Deus pode dar. O que é que os apóstolos receberam, irmãos? Apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, deu a vida por causa do Evangelho e no final das contas está velho, preso lá em Roma, numa masmorra lá fria e escura, sem contato dos irmãos, sem o celular para mandar um WhatsApp, e ele recebe a notícia que ele vai ser decapitado. Paulo poderia ter todos os motivos para tocar a boca no mundo e reclamar com todas as igrejas que ele passou, mas é lá de Roma que Paulo escreve a carta aos Filipenses, chamada Carta da Alegria.
E na carta da alegria, ele escreve: sei estar alegre e sei estar triste, e sei estar por cima e também por baixo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo poderia terminar os seus dias, irmãos, desanimado, entristecido, raivoso. Olha como eu estou terminando sozinho. Ninguém veio aqui. Vai acabar sua vida ali nas mãos de um soldado romano. E quando a gente olha para os demais discípulos, todos eles, o final deles foram trágicos. Apóstolo Pedro, quando vai ser morto, vai ser crucificado, e ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Nenhum deles teve um final feliz. O único final feliz que eles tiveram foi de servir ao Senhor e estar com Ele à destra de Deus. Então não pense neste tempo, não pense neste mundo. Nós estamos, irmãos, confundindo as coisas de Deus com as coisas dos homens. Fui lá, ajudei o pastor Jean a tarde toda lá, rapaz. Foi carriola, foi coisa, e machado, e facão, e coisa, a tarde toda. Olha como é que está minha mão, ó. Arrebentei minha mão. O pastor nem sequer me agradeceu. Vou mais não? Vou nada. E o pior, ele ainda agradeceu o outro que nem estava. Falou que estava o pastor Jackson. O pastor nem foi lá, agradeceu o outro. Não vou mais nunca. Você não fez para a glória de Deus, irmão? O que você faz é para a glória de Deus ou para a sua própria vida? Talvez você vai passar dessa vida para outra, sem ser lembrado de nada. Mas lá em Cristo, o Senhor vai te encontrar com as mãos cheias. Ele vai dizer: seja bem-vindo, benditos de meu Pai. Entrai para o reino que está preparado desde a eternidade. Há um testemunho, quem contou isso foi o pastor Ed René, e disse que um casal de americanos ficaram no campo missionário 50 anos na China, e depois de 50 anos eles pegaram o navio, passaram aí quase 2 meses no navio para ir para os Estados Unidos, e quando chegou, o navio atracou, eles ouviram um barulho lá fora de música, pandeiro e tal, tipo uma fanfarra tocando. O missionário imaginou: deve ser a igreja que está aí. A igreja que nos enviou deve estar aí para nos receber. Porque, puxa, 50 anos. Aí diz que quando eles saem do navio, a fanfarra já tinha até ido embora. Era para outra pessoa. E diz que o pior de tudo, não tinha ninguém para receber eles. Isso já entristeceu o coração dele. E eles foram para casa. Chegaram em casa, uma casa modesta, sem visita, sem festa, sem churrasco, sem fogos. Aquele missionário estava tão angustiado, que ele disse para a mulher dele: é isso que a gente ganha depois de nós ficarmos 50 anos servindo a Deus como missionário? Perguntou para ela. E disse que ele perguntou num tom de deboche assim: pergunta aí para o seu Deus, quem sabe ele te responda se é isso que a gente ganha depois de servi-lo 50 anos como missionário. E disse que ele estava tão chateado que ele pegou e falou: vou dar uma volta. Ela ficou mexendo nas panelas e ele saiu para a rua para dar uma volta. E quando ele retornou, a cabeça quente ainda, ele perguntou para ela novamente: e aí? Perguntou para o seu Deus se é isso que a gente ganha depois de 50 anos na obra missionária? É isso que a gente ganha quando a gente volta para casa? E ela, sem virar para ele, simplesmente responde: sim. Ele respondeu: ah é? E o que seu Deus disse? Ele disse que a gente ainda não chegou em casa. Eles ainda não haviam chegado em casa, irmãos. Aqui não é nossa casa. Não espere deste mundo
Não espere dos homens aquilo que somente Deus pode dar. Terceiro, preciso saber que quando glorifico a mim mesmo, eu atraio a justiça de Deus. Verso 31 e 32 diz assim: as palavras ainda estavam nos lábios quando veio do céu a voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre todos os reis dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor estava avisado do que poderia acontecer caso ele não mudasse, caso ele não se dobrasse. Mal ele termina de falar, a justiça de Deus vem sobre ele. E aí Nebuchadnezzar vai dizer: esse reino não é mais seu. E aí Daniel dá um conselho para ele, ele não aceita. A justiça de Deus vem sobre ele. E Nabucodonosor, nessa passagem, irmãos, me lembrou Sansão. E você vai entender por quê. Sansão, quando ele estava brincando de ser crente, quando mentiu, quando estava brincando com o pecado, ele primeiro estava namorando uma mulher que não poderia namorar, estava junto com Dalila, e ele estava mentindo descaradamente, como se Deus não existisse. E diz que Dalila importunou tanto Sansão, importunou tanto o coração dele, mais tanto, até que ele abriu o coração e contou o segredo: eu sou nazireu, nascido desde o ventre da mãe com voto. Se cortar meus cabelos, eu serei como qualquer homem. Quando ele dormiu, então, diz que Dalila mandou os homens que cortaram o cabelo de Sansão. E aí diz que ela gritou: vem sobre ti, Sansão, os filisteus. Sansão levantou como das outras vezes, mas não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Sansão achava, irmãos, que a coisa dependia dele. Mais uma vez eu vou sair como das outras vezes, e eu vou ser livre. Aí ele só tinha esquecido desse pequeno detalhe. E o pequeno detalhe era esse: ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Esse, irmãos, é o pequeno detalhe da minha vida e da sua vida. Esse era o pequeno detalhe que Nabucodonosor não quis reconhecer. Que Nabucodonosor se tornou rei, não é porque ele era bom, ou porque ele era o escolhido, ou porque ele era o filhinho de papai, é porque Deus tinha um propósito no reinado dele, e ele não quis reconhecer isso. E dessa forma a justiça veio, e Nabucodonosor ele vai pagar um alto preço, porque ele glorificou a si mesmo. Todas as vezes, irmãos, que nós deixamos de dar as glórias que é devidas a Deus, e glorificamos nós mesmos, nós ficamos sob a justiça de Deus. Romanos 1,25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Glorifique, irmãos, apenas aquilo que é digno de honra, de glória e de louvor. E para finalizar, eu preciso me lembrar que a melhor forma de glorificarmos a Deus é passando pela escola da humilhação. Eu preciso me lembrar que a melhor forma de glorificarmos a Deus é passarmos pela escola da humilhação. Vou ler só o início do verso. A sentença de Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras do céu. O grande rei Nabucodonosor, irmão, se tornou como um animal, se tornou como um bicho. Esse homem começa a pastar, comer capim. Diz que o seu cabelo e os seus pelos cresceram tanto que ele ficou parecendo um bicho. Se a gente visse ele, talvez a gente ia falar que era um lobisomem. Diz que a unha do homem está tão grande que parecia unha de águia. Ele perdeu o entendimento. Diz que ele é expulso do palácio, expulso do reino, e ele fica vivendo como um animal irracional.
E o pior, ele fica 7 anos nessa situação, conforme Daniel diz no verso 25. E aí a pergunta: quem era Nabucodonosor? Não era ele que era o bichão da goiaba? Não era ele que era o cara? Não era ele que era um homem que construiu a Babilônia para a sua própria glória? Esse homem que se orgulhou de ser o tal, agora está virado num bicho, porque ele precisou passar na escola da humilhação. Imagina como os súditos lidavam com ele, como a fama da humilhação deveria ter corrido. Se fosse o nosso tempo, ficou esquizofrênico, tem transtorno e tal. A gente ia arrumar um nome para o negócio, mas a gente ia falar o que tinha Nabucodonosor. Precisamos, irmãos, tomar cuidado para não cairmos nessa escola. Mas se for o único jeito de nós nos dobrarmos, com certeza Deus nos matriculará de forma grátis. Vou repetir: precisamos tomar cuidado e não cairmos nessa escola. Mas se esse for o único jeito de nós nos dobrarmos, com certeza nós vamos ser matriculados. Nabucodonosor, irmãos, no verso de número 35 diz assim, verso 34: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Olha como é que muda a conversa agora. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são para ele como nada. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Verso: e eu recuperei a honra e majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e meus nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. Minha grandeza veio ainda a ser maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. Me lembro muito bem quando eu estava longe dos caminhos do Senhor. E parece que semanalmente acontecia alguma coisa para que Deus falasse para mim: Jean, esse não é o teu caminho. Mas entrava no ouvido, saía no outro, e eu fingia que não era comigo. E cada vez mais, irmãos, as coisas iam dando mais errado. Em tudo que você imaginar, em todas as áreas que você pensar, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado. Até que um dia eu falei: eu não aguento mais, Senhor, tá bom, chega, tá bom, beleza, olha eu aqui, cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer, antes que eu arrependo. Mas eu precisei passar, irmãos, por essa escola, para poder reconhecer que Deus, Ele é o Senhor, e que nós somos os servos. Deus o avisou antes, Deus falou com ele em sonho, visões através de profeta, mas ele não ouviu. E hoje à noite, eu e você, nós temos a oportunidade de ouvir o que Deus está falando. E nós temos hoje a oportunidade de nós olharmos para a nossa própria vida e nós fazermos um concerto com Ele. Tire do seu coração tudo aquilo que pode roubar a glória que pertence somente a Deus. Todo mundo aqui já deve ter passado um pouco por essa escola. Essa escola é dolorosa. Essa escola, irmãos, ela custa preço, custa lágrimas. Deus não quer que você passe por ela, mas Deus quer que você reconheça que Ele é Deus e você é servo. Nós nessa noite precisamos reconhecer que nós é que precisamos dEle. Ele não precisa de nós para nada.
nós vamos reconhecer que é um privilégio nós servirmos a Ele. Quando isso acontece na nossa vida, nós vamos dar a glória que é devida, única e exclusivamente ao próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Queria que a gente cantasse aquela canção, Jesus, eu só tenho a Ti. Para quem você vive? A quem você serve? Para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Eu preciso lembrar diariamente, irmãos, quem eu sou e quem Deus é. Deus disse isso para Davi. O dia que começou a subir na cabeça de Davi o rei, o profeta Natan vai lá na casa de Davi e fala assim: Davi, Deus mandou te lembrar de uma coisinha. Ah, é? O que foi? Lembra, Davi, que eu te tirei de trás das malhadas, de trás das ovelhas, para ser príncipe do meu povo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Davi: Davi, baixa a bola, não empolga não. Davi precisava lembrar que ele era o pastor de ovelhas, que saiu lá da casa de seu pai de Belém para ser o rei de Israel. Você precisa lembrar de onde Deus tirou, dos vícios, dos problemas, do pecado. Deus te trouxe, te colocou aqui, te levantou. Você precisa lembrar isso diariamente. Eu sou servo de Deus. Eu preciso definir então agora, já que eu sei quem é Deus, se o que eu faço é para a glória de Deus ou para a minha glória. Você pode viver não servindo na igreja até morrer, mas você pode fazer tudo isso para si mesmo e nada para Deus. Você precisa fazer para a glória de Deus e esperar que somente Deus possa lhe recompensar. Eu nunca vou conseguir pagar o que essa igreja faz pelo reino de Deus. Eu nunca vou conseguir retribuir nada, talvez nem oração, lembrar o nome de cada um para eu orar diariamente, talvez nem isso eu vou conseguir. Então não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu preciso saber que quando glorifico a mim mesmo, eu atraio a justiça de Deus. Isaías diz assim que no verso sumiu o versículo aqui, mas Isaías diz assim, Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem no meu louvor as imagens de escultura. Eu preciso lembrar que a melhor forma de glorificarmos a Deus é passando pela escola da humilhação. Eu tenho certeza que muita gente aqui já foi provado, que já precisou ir um pó para reconhecer que Deus é Deus. E que bênção, irmãos, que nós passamos, porque a escola da humilhação nos torna humildes, nos torna dependentes, nos torna servos, nos torna fiéis, faz baixar nossa bola, para a gente saber que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós somos como Sansão, que o Espírito havia fugido dele. Eu não sei qual é o projeto de Deus para a sua vida, mas um que está claro na Bíblia é que eu e você, que nós nascemos para glorificar a Deus. Você nasceu para glorificar a Deus. Quando você se torna um ótimo aluno e você glorifica a Deus, Deus é louvado. Quando você é um ótimo profissional e você reconhece que isso vem de Deus, Deus é louvado, Deus é glorificado. Quando você tira os méritos de si mesmo,
traz os méritos de Cristo, Cristo é glorificado. A quem você tem glorificado nessa noite? A si mesmo ou a Deus? Nós só temos Deus, nós só temos a Ti. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia nessa alma. Visita, Pai, nosso coração nessa noite. Vê se em nós, ó Pai, algum caminho mau. Nos guia, Pai, pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu. Faz um checklist, Pai, no nosso coração. Faz um check-up. Passe em revista, Pai, no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. E tudo aquilo, Pai, que pode roubar a Tua glória, Pai, que seja jogado fora dessa noite. Que nós possamos reconhecer que nós somos Teus servos. E que Tu és o Senhor. E que Tu reina para todas as coisas. Nos louvamos.